Oi gente, Roberto Hirubíscaro aqui. Nessa parte do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já há mais de 30 anos para dar umas dicas e fazer algumas análises sobre vestibular. Existem alguns vídeos na playlist Literatura para Vestibular e Enem. A tendência é que esses vídeos cresçam, esperemos. Hoje a gente continua falando sobre trovadorismo. Neste vídeo eu vou falar de algumas características gerais do tipo de literatura que era produzida e por que o trovadorismo entrou em decadência. Eu gostaria de pedir que, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, deem um joinha, um like, se inscrevam no canal. Tudo isso faz com que a gente fique bastante mais motivado para continuar fazendo as coisas. E sempre lembrando, pessoal, estes vídeos eles são para iniciantes, só para ensino médio, tá? E também isso não significa que você não deva ler sobre os temas. É bom ler sobre cada um dos temas, nos livros didáticos e também fazer exercícios, né? Simulados, tudo isso ajuda. Bom, é assim, pessoal, pode ter havido coisas anteriores, só que o primeiro registro encontrado de texto escrito, né, da literatura portuguesa é a Cantiga da Garvaia, ou Guarvaia, ou Cantiga da Ribeirinha. Garvaia era uma espécie de manto muito luxuoso que se usava na corte. Se você guardar essa informação e esse significado dessa palavra, já ajuda depois para você entender a ambientação das cantigas de amor, que eram ambientações cortesãs. Essa cantiga foi achada ela é datada ou de 1189 ou 1198, tá? Foi escrita um desses 2 anos. E termina o trovadorismo em 1434 com a nomeação do Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo. Então esse período aí, de vários séculos, o tipo de literatura que tem mais importância para nós é a forma lírica, é o gênero lírico. Tá? Especialmente as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Mas vamos ver com mais vagar. Primeiro até eu vou falar da prosa, que é menos importante, mas não pode ser desprezada, porque assim, dentro da prosa a gente tem as novelas de cavalaria, vai haver um vídeo só sobre isso, tá? A gente tem as novelas de cavalaria, tem as agiografias, esse ágio é com H, H-A-G-I-O, agiografias, que são as vidas dos santos, e também os nobiliários. Nobiliários eram listas, compilações de parentescos dos nobres. Aí você fala, nossa, que inútil. Inútil é nada, gente. O pessoal não dá ponto sem nó. Isso cumpria duas funções muito importantes. Primeiro, evitava casamento consanguíneo de parentes muito próximos. E segundo, e talvez mais importante ainda, quando havia um litígio por herança, espólio, alguma coisa assim, você tinha essa lista dos nobres, né, de quem era parente de quem, que era uma arma para resolver esses conflitos. Tá? Tanto as agiografias quanto os nobiliários eram redigidos nos conventos, nos mosteiros, que eram grandes difusores de cultura naquela época. Tá? Isso basicamente, né, a parte de prosa. Aí tem o gênero lírico, que aí ele se divide nas cantigas amorosas e nas cantigas satíricas, como veremos em vídeo depois, em vídeos separados. De forma geral é assim, pessoal. A literatura produzida naquela época era em uma língua que se chamava galego ou galaico português, tá? Vem de uma região da Espanha que se chama Galiza, lá no norte da Espanha. Dá uma olhadinha no mapa, procura Portugal, você vai ver, né, aquela tripinha assim no mapa. Ali em cima, a Espanha pega um pedacinho assim. Ali é a Galiza, ou Galícia, eu acho que se chama em português. Lá se falava uma língua que ainda se fala, claro, a gente está falando de coisas
de 800 anos, então a língua mudou. Mas o idioma galego ainda existe. Por exemplo, se você tiver acesso à Netflix, tem uma série, minissérie, que se chama O Sabor das Margaridas. É falado em galego, você vai ver como tem semelhança com o espanhol, mas também tem bastante semelhança com o português. Se você ouvir alguma coisa em espanhol e alguma coisa em galego, você vai ver que o galego parece mais. Então, naquela época, lá no trovadorismo, a língua da literatura era o galaico português, tá? Só que essas cantigas, elas eram, olha o nome, cantigas, né, que é o gênero lírico, elas eram mais transmitidas via oral mesmo, tá? Porque assim, pessoal, durante muitos séculos, a poesia, ela era acompanhada por música, tá? Viola, alaúde, harpa, lira, por isso que chama gênero lírico, né? Em referência àquele instrumento da lira. Então, muitas dessas cantigas escritas aí em galego-português foram salvas, tá? Existem alguns cancioneiros, né? Tem o cancioneiro da Vaticana, cancioneiro da Ajuda. Tem, acho que sobraram umas 2.000 cantigas. E cerca de 200 autores, algumas foram preservadas até com as partituras. Essas cantigas, especialmente as cantigas líricas, as de amor, né? Elas vieram dos trovadores lá da Provença. Daí que vem o nome trovadorismo, inclusive, né? Troubadour, eu não sei pronunciar francês. Mas o trovadorismo tem esse nome por causa dos trovadores lá do sul da França, chama-se Provença, a região, né? Ainda existe com esse nome, né? Um departamento lá da França. Essa poesia, que era muito codificada, depois a gente vai ver com detalhes sobre essa poesia, né? Esse tipo de cantiga, mas devido à colonização, né? Colonos, porque era longe o sul da França e lá naquela região da Galiza, de Portugal, é longe, mas havia atividade comercial entre esses dois lugares. Colonos foram morar da França, foram morar ali naquela região em Portugal, casamento entre nobres, cavaleiros que foram da França para defender Portugal contra os mouros, o próprio comércio, né? Então a Idade Média ela não é assim. A hierarquia social era respeitada, a mobilidade social era limitada, mas não eram estátuas, né? Havia mobilidade, porque havia feiras e tal. De qualquer forma, esse tipo de poesia francesa, dos trovadores, foi para Portugal. Só que não é assim uma cópia, né? As cantigas portuguesas não são cópias, meras cópias. Na verdade, as cantigas líricas portuguesas conseguem ser mais doloridas, mais dramáticas do que as cantigas francesas. Tá bom? E quem eram esses trovadores, né, que faziam essas cantigas, esses poemas cantados? Os trovadores, eles eram nobres. Teve até um rei português, Dom Dinis, o rei trovador, né? Eram nobres que faziam versos para passar o tempo, era um hobby, né? Eles eram diletantes. Se você não quiser usar a palavra hobby, esse estrangeirismo, né? Era uma diletância. Só que a sociedade medieval, como nós vimos naquele vídeo do contexto histórico sobre o trovadorismo, a sociedade medieval é muito hierarquizada. Lembra? Se não lembra, dá uma olhada naquele vídeo lá. É bom, gente, para saber contexto histórico, né? Os artistas também eram assim super hierarquizados, tá? Então você tem o trovador, é o nobre que faz poesia, que fazia as cantigas por diletância. Depois dele você tem o segrel, S-E-G-R-L. O segrel era um nobre também, só que era um nobre arruinado, um nobre decadente. E aí ele fazia essas canções e se apresentava por dinheiro, ele vivia disso, tá? Abaixo do segrel, você tinha o jogral. Cuidado que hoje em dia jogral significa alguma coisa. Naquela época, jogral era um cara da classe popular que andava de corte em corte, cantando músicas, essas cantigas de outros autores, tá? Dos trovadores.
Você tinha um menestrel, que era o contratado de uma corte. Então a corte tinha o seu próprio, o senhor feudal, né, o rei, né? A corte tinha o seu próprio artista que cantava e contava histórias. Então isso aí chamava de menestrel. E existia até existiam até mulheres itinerantes. Eram chamadas de soldadeiras ou jogralesas, né? Feminino de jogral. Elas iam de corte em corte, cantando, dançando, tocando. Então, tá vendo? Como eu falei no vídeo do contexto histórico, essas coisas que a gente diz de história são didatizações. De literatura também, né? A gente não pode imaginar que toda a sociedade funcionava do mesmo jeito, todas as pessoas faziam a mesma coisa, era tudo estátua. Você viu que havia mulheres se dedicando a isso também. Ok, então essa era a hierarquia dos cantores, né, dos compositores de cantigas, que permaneceram durante alguns séculos. Só que, como tudo muda, o trovadorismo foi entrando em decadência também, né? Por alguns motivos. Por exemplo, primeiro, porque essas cortes que mantinham artistas pagos por elas mesmas, então mantinham jograis, menestréis, tal, sob a sua tutela, isso é chamado de mecenato, esse C com C mesmo, da cebola, tá? Mecenas é uma pessoa que financia um artista, um cientista, né? Então tinha as cortes, os feudos, alguns deles financiavam esses artistas. A partir de 1366, mais ou menos, os reis portugueses pararam de financiar jograis e segréis e soldadeiras na corte. Então, parou, cortou financiamento, diminui o número de artistas, porque as pessoas tinham que comer, né? Outra fator pelo qual o trovadorismo e todas essas convenções, né, que nós vamos ver mais detidamente em outros vídeos, se desmoronaram, foi pela própria passagem do tempo e conforme as coisas vão, a história vai passando, o que faz sentido hoje, amanhã já não faz muito mais sentido. Então, por exemplo, entre 1383 e 1385, Portugal passou por uma revolução, Revolução de Avis. Né? Aí o mestre de Avis, João, assumiu o trono. Para assumir o trono, então isso depois a gente vai ver, né? Mas é como se a ascensão, né, de um absolutismo português, de um rei mais forte em Portugal. Para chegar lá, o João, mestre de Avis, ele contou com a ajuda e o apoio das classes mercantis, da futura burguesia. Então, toda essa coisa de novela de cavalaria, de canção de amor, com toda essa codificação medieval, já não expressava aquele mundo do comércio que aflorava, das cidades que cresciam. Ficava para trás. Então, outro motivo, né? Algo como assim, uma espécie de aburguesamento de Portugal. Né? Então, todos aqueles códigos de vassalagem que a gente tem nas cantigas de amor, por exemplo, passavam a não fazer mais sentido, ou ser datados. Né? As pessoas querem, a gente quer coisas que digam sobre a gente. Né? E um outro fator também que levou ao enfraquecimento do trovadorismo foi assim, lembra? A literatura era feita nessa língua aí de galego-portuguesa. Significava então que Portugal e Espanha tinham laços mais ou menos fortes, né? Então, esses laços foram se rompendo, a rivalidade entre os dois países foi aumentando. E aí então, também num nacionalismo, né, natural até, cada literatura foi tomando o seu rumo. Então, uma literatura em língua galega, a nossa literatura, né, portuguesa, depois brasileira, em língua nossa, em língua mãe, português. E então, por isso que o trovadorismo entrou em decadência, né? E acabou, oficialmente, vamos dizer assim, em 1434. Aí o que vem depois é o humanismo. Bom, isso é outro vídeo, a gente tem que tratar de outros assuntos antes, tá? Pessoal, espero que tenha ajudado. O conselho, como eu falei, é ler textos sobre isso que eu falei.
e assistir ao vídeo, e, se você gostou, mais de uma vez, que é para fixar bem o conteúdo, tá bom? Gente, tchau, até um próximo.